E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os pronomes relativos em inglês. Por que que o nosso título está em português? Para que você compreenda da forma, uma full form, né? Uma forma mais ampla na sua língua materna. Então, no caso, nós vamos falar sobre os pronomes relativos. É muito importante que você entenda sobre os pronomes relativos. No português, nós usamos com uma frequência muito alta, e no inglês nós também usamos, são pronomes que se nós soubermos usar bem, eles ficam até bonitos e elegantes numa frase, certo? Então, vamos agora para as definições. O que são os pronomes relativos, né? Os pronomes relativos são palavras que conectam uma frase a outra, substituindo um substantivo ou um pronome. Eles introduzem uma cláusula que fornece informações extras sobre um substantivo ou um pronome. Vamos lá, vamos tentar simplificar essa explicação. Basicamente é o seguinte: quando você está falando de alguma coisa, você vai trazer duas informações sobre essa coisa. Às vezes até três, né? Mas geralmente a gente usa duas. E aí você, para não repetir o nome disso, do que você está falando, você usa um pronome relativo. Então, você vai dizer que essa garrafa é bonita, né? A garrafa que eu tenho aqui, ela é bonita, e eu ganhei de presente. A garrafa é bonita, eu ganhei a garrafa de presente. Qual a palavra em comum? Estou falando da mesma coisa. Garrafa. Para que eu não precise falar duas vezes a palavra garrafa e não ficar repetitiva, eu uso um pronome relativo. Então, a garrafa que eu ganhei é bonita. Eu usei um que ali para substituir a palavra garrafa. Então, essa é a função dos pronomes relativos: substituírem um termo para que não fique repetitivo. Beleza? Então, no inglês, os principais pronouns, né, relative pronouns, nós chamamos, são who, né? Faltou ali, na verdade, é quem, tá? Eu vou consertar ali. É quem, which, qual, não é bruxa, não tá? Which, qual, that, que é o que, e whom. Whom é a quem, ou de quem também, né? Nós usamos ali a preposição. Só arrumando ali o who é quem, tá? Quem, com M no final. E qual a importância de saber os pronomes relativos? Eles evitam repetições desnecessárias, certo? Então, deixa a frase mais fluida e mais, de uma forma mais natural, muito melhor. Como que eu vou usar os pronomes relativos? Primeira coisa, você tem que identificar qual que é a palavra que está repetindo, qual a palavra que você precisa substituir por esse pronome, na verdade, né? E aí você vai ter que escolher um pronome que se encaixe com aquilo que você está falando. Então, se você está falando de uma pessoa, você pode o que, você pode usar o quem. Você está falando de uma coisa, você não pode usar o quem, você tem que usar o que. Também tem um pronome relativo que eu não coloquei ali, que é o where, né? O onde, que só pode ser usado para lugar. Você não tem como colocar usando no lugar uma coisa que não é lugar. Então, nós temos aqui essas observações. E o terceiro passo, você tem que colocar, tem que aplicar corretamente, né, usando o pronome relativo. Então, identificar qual que é a palavra que tem sido repetida, usar o pronome relativo correto e adequar ali a frase, ok? Então, ali nós temos, como eu já falei, né, o who, né, aqui eu coloco o que, às vezes, é muito raro a gente colocar o que, quando se refere à pessoa, né, ou quem, which, o que, o qual, né, that, que, e o whom, a quem, ou de quem. Certo? Então, aqui no português nós temos essas duas opções para opções que nós temos uma só. Então, aqui nós temos algumas frases, 5 sentenças para analisarmos. Então, vamos lá. Os relative pronouns, nós temos o who, whom, whose, which e that. Who vai ser o que ou quem, geralmente a gente usa para quem. Whom é a quem. Whose, de quem. Which é qual, né? E o that é o que. Então, número 1. The boy who sang that solo, the solo, is my brother's best friend. Então, eu estou dizendo que o menino que solou, né, cantou aquela música solo, é o melhor amigo do meu irmão. Eu estou usando aqui a palavra boy, e para não repetir, eu uso o pronome relativo who, que é quem, ok? Então, aqui eu tenho as seguintes orações. The boy is my brother's best friend. Eu interrompo ali para colocar mais uma característica, né? Para dizer de quem que você está falando. E the boy sang the solo. Então, eu estou dizendo,
o menino, o garoto, cantou solo, né? Ele solou, na verdade, né? E o menino é o melhor amigo do meu irmão. Eu tô falando duas informações sobre o menino. Para não repetir a palavra menino, eu coloco um pronome relativo, que é o who. Então, tradução seria a seguinte: o garoto que solou é o melhor amigo do meu irmão. Então, aqui eu uso o que no português, ou eu poderia usar o quem também, como pronome relativo, e para não repetir a palavra garoto, menino. Ok? Segundo exemplo. Mom couldn't find the grocery list that she wrote before she left. Então, minha mãe, não, ou mãe, né? Às vezes a gente fala mãe, né? Minha mãe não conseguiu encontrar a lista de compras, né? Grocery list seria mais uma lista de compras, que ela escreveu antes de ir embora. Aqui, para não repetir a palavra, no caso, lista, né? Ou lista de compras, usa-se o that, porque é um objeto. Caso, né? Minha mãe não conseguia encontrar a lista, e a lista foi que ela escreveu. Ela escreveu a lista, né? Então, nesse caso, eu usei o that para substituir lista. Então, my mom couldn't find the grocery list that she wrote before she left. Number 3, the player whose jersey got ripped during the game is one of the team captains. Então, o jogador de quem ou do qual, né, a camiseta foi rasgada durante o jogo é um dos capitães do time. Então, eu vou separar novamente. O jogador é um dos capitães do time e a camiseta do jogador foi rasgada durante o jogo. Então, aqui eu uso o whose porque de um jeito o player, né, o jogador, é quem está fazendo a ação. Agora, o outro eu tenho um sujeito que é a camiseta. A camiseta foi rasgada, mas a camiseta de quem? Do jogador. Então, aqui eu tenho um adjunto nominal, né? Que vai completar ali o de quem que é a camiseta. Ok? Mas a palavra que eu estou repetindo, lembrando, pronome relativo substitui a palavra que eu estou repetindo, independentemente de qual a função sintática dela. Eu estou repetindo a palavra player. Ok? Number 4. The gentleman to whom I spoke seemed quite friendly. The gentleman to whom I spoke seemed quite friendly. Então, o senhor, né, com quem, na verdade, né, com quem eu conversei, parecia tanto quanto, eu colocaria um tanto quanto amigável. Aqui eu tenho a palavra gentleman que está sendo repetida. Então, o senhor parecia amigável e eu falei com o senhor, com aquele senhor, né? Que falar o senhor parece estar falando de Deus, né? Mas nesse caso é o cara lá, né? Então, no caso aqui, para não responder, eu coloquei o whom. E por último, the earthquake which measured 6.9 on the Richter scale caused billions in damages. Só uma curiosidade, tá? Quando você vai colocar ponto mesmo, você pode falar point, mas geralmente é da ideia de ponto, ponto mesmo. Mas o ponto final que a gente usa em inglês é dot, tá? Então, earthquake, agora me fugiu a palavra, mas é terremoto. O terremoto, o qual foi mensurado, né? Ou mediu 6.9 na escala Richter, causou bilhões em prejuízos, né? Seria em danos. Danos seria a palavra mais adequada. Então, o terremoto mediu, né? Foi uma medida de 6.9 na escala Richter. E o terremoto causou bilhões em danos. Aqui, para não repetir a palavra earthquake, eu usei o which, que é o do qual, certo? The earthquake which measured 6.9 on the Richter. Ai, empaquei nessa palavra. Richter scale caused billions in damages. Então, você consegue perceber que quando você tem aqui um pronome relativo, você substitui uma palavra e geralmente, tá? Geralmente está antes.
sempre será um substantivo, beleza? Sempre essa palavra que será substituída será um substantivo. A função de um pronome relativo, além de não repetir, é introduzir o que nós chamamos de orações subordinadas adjetivas, tá? Ele sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, ou seja, aquela oração que é iniciada pelo pronome relativo é um adjetivo trazendo uma característica, uma especificação, algo referente ao que você vai explicar ou vai eu esqueci agora a palavra, ou você vai explicar, ou você vai especificar o termo anterior, que sempre será um substantivo, ok? Então,